Meus irmãos, vamos falar hoje sobre o profeta Mirim. Tem viralizado nas redes sociais um menino de apenas 14 anos se denominando profeta de Deus, demonstrando uma super espiritualidade, só que seus posicionamentos ou ministrações aí têm fugido um pouco da centralidade da palavra de Deus e não existe outra maior revelação do que a pregação do Evangelho, as Escrituras. Só que eu quero trazer um entendimento sobre alguns equívocos que esse rapaz prega e que vai contra a palavra de Deus sobre aqueles que são chamados. Não duvido que ele possa ter sido chamado, mas às vezes ele pode ter ultrapassado algumas escadas que é necessário você respeitar o processo. Por exemplo, o rei Davi foi ungido aos 15 anos, cerca de 15 aos 17 anos, a ser rei de Israel. Porém, só veio se assentar no trono como rei de Israel aos 30 anos, e para os judeus, 30 anos é a idade da sabedoria, do conhecimento, onde a pessoa está preparada e apta, né, para se tornar uma pessoa adulta. Tanto quanto que Jesus só veio iniciar o ministério dele exatamente aos 30 anos, respeitando essa tradição e essa lei judaica. Ou como propriamente os apóstolos passaram cerca de 3 anos para poder iniciar o próprio ministério deles, ou como propriamente o apóstolo Paulo, que passou ali cerca de 14 anos, e podemos ver isso mais ou menos em seu contexto em Gálatas capítulo 1 do versículo 18 até o início do capítulo 2 também. Antes que Paulo iniciasse o ministério dele, Deus deixou o apóstolo um certo tempo de molho, foi cerca de 14 anos aí nesse tempo, que Deus veio tratar o orgulho, a vaidade de Paulo, por ter sido um fariseu do Sinédrio, né, muito dedicado. E existia algumas coisas que precisariam ser tratadas para que depois ele viesse iniciar o ministério dele e isso não viesse ser uma pedra de tropeço na vida de Paulo. E ele nos alerta a isso na carta de Timóteo também. Mas eu vou mostrar alguns vídeos aqui do profeta Mirim e quero refletir com vocês. Aqui, ó. Pela boca do meu profeta. Você está aqui dentro. Você não está acreditando que eu estou falando contigo. Mas eu mando o meu profeta até você. Vai duvidar ou vai crer? Não está crendo? Meu profeta vai até você. Sobe aqui no altar. Eu mandei meu profeta até você para você saber que sou eu mesmo. Para você não ter dúvida. Eu saio, quebre a prova. Eu estou entrando agora dentro de um... Pois é, meus irmãos. Aqui, pessoas que às vezes querem ganhar mais notoriedade, aparecer mais, demonstrando super espiritualidade, às vezes isso chama mais atenção. E a palavra de Deus fala que devemos ter cuidado com pessoas que querem mais demonstrar uma super espiritualidade do que propriamente conhecimento da palavra de Deus, que é o foco central da pregação. Não é sobre mim, não é sobre os dons que Deus me deu, é sobre a mensagem do Evangelho de salvação, que é poder de Deus. Só que esse rapaz, ele se denominando profeta, ele tem 14 anos, mas se diz profeta, mas na hora que o profeta é confrontado por seu ensino, ele já não gosta de ser confrontado e já se coloca na qualidade de criança. Ele fala nesse vídeo aqui, ó. Você atacar alguém que tem 30, 40 anos. Eu tenho só 14 anos de idade. Sim. E o apóstolo Paulo confrontava na cidade de Corinto qualquer mensagem que não tivesse a centralidade de Cristo, ainda que seja uma criança. Se ela pregar algo que não seja na verdade na palavra de Deus, essa criança tem que ser exortada. E ponto de humildade é quando saber que eu estou errado, aceitar o meu erro e me corrigir. Só que aí existe um grande problema, porque aquele que é o pregador, aquele que ministra a igreja do Senhor, vai levar conhecimento e sabedoria à igreja. Agora, quando esse que ministra não tem conhecimento, não tem sabedoria e não tem conhecimento profundo das Escrituras, essa pessoa pode ensinar imaturidade à igreja.
E olha o que ele fala aqui nesse podcast com o Bambam. Você é um missionário, leva a voz de Deus, estuda a Bíblia. Você lê a Bíblia? Sim, bastante. Já leu ela inteira ou ainda não? Não, ainda não. Eu não levo a palavra de Deus. Peraí. Como que eu posso me denominar profeta, pregador da palavra, usadíssimo por Deus, se eu não me preocupo em ler pelo menos uma vez as Escrituras? Quando Paulo nos fala aqui, em 1 Timóteo capítulo 3, sobre os pré-requisitos para aqueles que almejam o episcopado, é porque aqueles que almejam viver um chamado de Deus, existe um processo a ser seguido e essa pessoa deve ser exemplo antes que ela venha se tornar um líder. Por isso que ele fala nessa mesma passagem que não é bom que o neófito, ou seja, o novo na fé, se torne líder, para que ele não seja condenado pela sua soberba ou pelo seu orgulho, né? Como Paulo fala aqui, e ele destaca a importância da maturidade espiritual para aqueles que almejam a liderança da igreja. Como que eu sou uma criança de 14 anos e quero demonstrar uma super espiritualidade quando eu não tive ainda uma vida com Deus? Como que uma criança pode ser um profeta tão usado por Deus se nem sequer viveu o processo da chamada? E além dos pré-requisitos que Paulo fala aqui em Timóteo capítulo 3, Primeiro, ele tem que ser irrepreensível, deve ter um caráter exemplar. Marido de uma só mulher, uma criança, tá 14 anos ainda. Fidelidade no casamento, tem que ser um homem irrepreensível, que honre a sua esposa, que nunca tenha traído ela, que realmente prega aquilo que ele vive, entende? Vigilante, prudente, cuidadoso, sóbrio, moderado, equilibrado, honesto, deve ser respeitável, hospitaleiro, deve receber bem as pessoas, apto para ensinar. Como que eu posso ensinar se ainda nem li a Bíblia toda, né? Capacidade para instruir na fé. E isso é um processo, não é ler a Bíblia uma vez que você já vai saber instruir as pessoas. Por isso que é importante fazer um curso de teologia. Eu mesmo estou no 4º ano do curso de teologia e hoje eu tenho muito mais profundidade bíblica em ensinar a palavra do que eu estar nas redes sociais aqui e demonstrando a super espiritualidade. E não estou invalidando os dons, irmãos. Eu sou pentecostal, sou continuista, creio na continuação dos dons, dos milagres de Deus, porque se eu não acreditasse, eu teria que invalidar todo o meu testemunho e história que eu tive com Jesus. Eu vivi o sobrenatural de Deus. Só que eu não uso isso para me engrandecer, entende? Até quando Deus me usa em palavra de conhecimento ou sabedoria, eu chego na pessoa, no canto, converso com a pessoa e falo aquilo que eu senti de Deus para ela. Porque a palavra de conhecimento ela é proveniente de revelação e aconselhamento. Você entrega algo para a pessoa e instrui essa pessoa daquilo que você sentiu que Deus falou para você dizer. Só que ainda assim a gente deve ter o temor de dizer assim, olha, vamos estar orando por isso para saber se realmente é de Deus, porque se é de Deus, Deus vai confirmar. E não sair revelando, profetizando toda hora, todo momento, como se tivesse um botãozinho aqui, toda hora Deus está mandando revelação via fax ou não sei. Então, assim, eu acredito nos dons, mas eu acredito com temor. A gente não pode sair fazendo de qualquer forma, porque Deus não nos chamou para isso. E aí, a continuação aqui. Não espancador, não ser violento, ser moderado, deve ser gentil. Inimigo de contendas, uma pessoa que não esteja envolvida em brigas, em discussões desnecessárias. Não avarento, não pode amar o dinheiro. Governa bem a sua própria casa, deve ser um bom líder na sua família. Filhos obedientes e respeitosos, seus filhos devem ser bem criados, ele ainda é criança, não teve filho. Não neófito na fé, para evitar o orgulho e a queda. Olha o que o apóstolo Paulo fala. E boa reputação entre os de fora, ter um bom testemunho na sociedade. Então você vê que para se tornar um pastor, aqueles que almejam o episcopado, existem pré-requisitos e você deve ter uma vida muito profunda com Deus, assim, no sentido de temor, de você pregar aquilo que você vive. Não adianta eu dizer que eu sou profeta de Deus e não vivo a santidade, renuncio o pecado e não prego a verdade da palavra de Deus. Não é sobre o meu dom, a minha espiritualidade, mas sim o evangelho. Então, assim, é inquestionável os dons que esse rapaz tem e que Deus entregou para ele. Uma boa oratória, ele se molda bem o público, isso com 14 anos.
Só que isso pode se tornar uma vaidade e às vezes até soberba. E é aonde que Satanás pode, em vez dele subir com o ministério dele, afundar o ministério dele. Porque quando você vem com a sua pregação de super espiritualidade, sinto muito dizer que você não está exaltando a Cristo, você está exaltando o homem. O foco da pregação é a palavra de Deus na igreja. Como eu disse, eu não nego os dons, mas o dom tem que ser usado com temor e reverência e que eu não use isso para a exaltação da minha pessoa como um profeta de Deus. Creio na continuação dos dons e que existe profeta nos dias de hoje, mas que o profeta hoje ele está muito mais relacionado a pregar fielmente as Escrituras e não falar palavras adocicadas, e sim o foco central, que é renúncia do pecado e viver uma vida em santidade para a glória de Deus. E isso implica em confronto com as nossas vidas. Então não é sobre eu falar, eis que te digo, que o Senhor, assim diz o Senhor. Não. Isso Deus pode usar no secreto. E Ele usa. Já vivi muitas situações e dou testemunho que eu recebi uma palavra que o pastor orou por mim e disse que eu estaria casado em 1 ano e que Deus faria uma reviravolta na minha vida. E estou vivendo todo esse processo. Eu estou vivendo uma reviravolta de Deus na minha vida. Muita coisa está mudando e estou em vários processos agora. E encontrei a minha amada, minha noiva, que o Senhor Jesus nos uniu. E por consequência, a data do nosso casamento vai ser exatamente em julho, que vai fazer 1 ano que eu recebi a palavra que eu estaria casado em 1 ano. Então assim, toda revelação, ela vem com a confirmação. E se ela acontecer, realmente foi de Deus. Então, isso aqui é só um de vários testemunhos que Deus usou pessoas para falar comigo e tudo está acontecendo. Só que isso não é para ser usado para a exaltação do homem, mas sim para a glória do Senhor Jesus, porque é Ele que está fazendo isso. Então, quando o profeta revela coisas que Deus não mandou, isso vai afetar a vida de muitas pessoas. E a palavra de Deus fala que todos nós, principalmente a gente que prega a palavra de Deus, vamos prestar contas de tudo aquilo que falamos e fazemos. Então, fazer a obra de Deus, você quer, almeja isso? Amém. Mas faça com todo temor e verdade. Não diga o que Deus não mandou dizer, não vá pelas motivações erradas, pela vaidade, mas sim pela exaltação daquele que em morte de cruz pagou pelo nosso preço e hoje nos oferece a salvação e a vida eterna, que é o Senhor Jesus. Então, o foco e a centralidade do Evangelho tem que ser Ele. E não adianta a gente aí querer sair revelando quando a gente não prega Jesus e não faz a pessoa ela compreender o que é a vida cristã e os processos e as renúncias que essas pessoas vão precisar viver para poder viver os processos de Deus. Porque se elas não entenderem isso lá na frente, vão se frustrar, vão acusar a Deus, vai acusar a igreja, e essas vidas vão estar indo por um caminho que infelizmente implica em condenação. Então, meus irmãos, pregar a palavra não é brincadeira, tá? Então eu oro a Deus que esse rapaz acorde, oro para que Deus use pessoas que verdadeiramente fale com ele, que ele faça ali um curso de teologia, que ele se capacite, que ele seja um homem de Deus, mas que ele não caia nessa da super espiritualidade ou nesses movimentos aí mais neopentecostal, que foca mais nas revelações do que propriamente a centralidade do Evangelho, né? E é sobre isso, meus irmãos. Eu vou estar fazendo mais vídeos, eu estou numa correria, às vezes eu não consigo, às vezes eu fico meio cansado por esse processo que eu estou aí de casamento, tudo que está acontecendo, mas eu quero voltar com as reações dos vídeos, trazer conhecimento da palavra, falar a verdade, e esse é o meu chamado, né? E, enfim, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe a sua curtida, deixe o seu comentário. Se você ainda não me segue aí, me ajuda a crescer o canal. Gosto de sempre deixar aberto para as pessoas que conhecem o meu trabalho, conhecem a minha vida, os vídeos que eu crio aqui de conteúdo.
Se você quiser ajudar, abençoar minha vida, meu ministério, eu conto muito com a ajuda de vocês. Se vocês puderem ajudar com qualquer valor, pode ser R$1, R$2, não sei, mas que for aquilo que tiver no seu coração, isso já me ajuda muito a poder realizar e me mover ao próprio chamado, né, que estou vivendo aí. E conto com as suas orações também, porque preciso muito de oração, meus irmãos, porque, olha, mexer com vespeiro não é brincadeira não, viu? E as guerras vêm para aqueles que estão fielmente ali, ó, pregando a verdade e alcançando vidas para o reino. Então eu conto com com a oração de vocês, com a ajuda de vocês. E se Deus quiser, até em julho, no nosso casamento, eu vou estar fazendo uma live ao vivo aqui no Instagram, vai ter no Instagram e no YouTube. E ainda estou vendo aí de fazer tipo um making offzinho para o pessoal poder ver mais ali o que aconteceu no pessoal. Que infelizmente eu não vou conseguir colocar todo mundo, né? Gostaria de chamar todo mundo, mas infelizmente eu não tenho essa condição. Então vou precisar ser mais restrito com os convidados que eu vou estar chamando, mas vou poder estar compartilhando com vocês aí depois, tá bom? Então desde já que Deus te abençoe, te guarde e que vamos focar aí para o reino de Deus, porque esse é o nosso caminho, né? Ter uma vida de intimidade com Deus, viver a palavra de Deus e esperar que o nosso Senhor volte e leve o seu povo, tá bom? Deus abençoe.